Oi, oi, eu sou Cizueito, esse é o canal O Divã e a Estante e hoje a gente fazendo uma tentativa aqui de um novo layout. Vamos que esse canal só tá melhorando. Nosso encontro de hoje é para falar de livros 5 estrelas e favoritos, não todos favoritos, mas todos 5 estrelas, que foram lidos já no mês de fevereiro. Já comecei bombando aqui, gente. Que eu quero indicar para vocês, porque comecei bem, claro que eu vou compartilhar com vocês essas coisas maravilhosas que eu li. Vamos começar então pelo melhor dessa lista aqui. Eu tenho que dizer que é o melhor, que é o Se Adaptar. Vocês já ouviram falar desse livro, gente? Eu acho que pouco ouviram falar, eu não ouvi falarem desse livro aqui no BookTube. Esse livro é da Clara Dupont-Moreau. Essa autora é uma autora francesa, gente, olha, e esse livro, ele foi super premiado na França. A pessoa que me indicou esse livro aqui foi lá na Flip. Ela é a curadora da livraria Dois Pontos. Eles enviaram esse livro no clube de assinatura da Dois Pontos, ó, inclusive ele veio com essa jacketzinha, essa sobrecapa aqui no clube da Dois Pontos, tá? Aí eu tirei e guardei. Mas é da editora Dublinense e ele foi lançado, eu acho que aqui no Brasil no ano passado, não tenho certeza. 2021 ele foi lançado aqui no Brasil, 2022 e na França em 2021. Então a gente tem aqui, gente, a história de uma família. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama O Mais Velho. A segunda parte é a do meio e a terceira parte é o último. E esse livro conta a história dessa família que ela vive num ambiente meio rural da França. Mas não é rural tipo fazenda, não. É rural tipo floresta. A gente tem lá rio, árvores muito grandes, uma montanha, pessoas que têm uma aproximação, né, com os vizinhos, com a comunidade, uma aproximação muito grande, com os próprios acontecimentos da história ali, da natureza mesmo. Com a guerra que aconteceu muito tempo atrás, né, com a sua própria história. Então a gente percebe isso em cidades mais interioranas, né? E essa família, ela é composta pelo pai, a mãe, o filho mais velho e a filha do meio, até que um dia a mãe tá grávida e nasce uma criança, um menino, e esse menino, quando ele tem alguns meses, poucos meses, a mãe identifica que esse menino, ele tá estranho, tá esquisito, tá diferente. E ela, né, através de uma laranja, tentando chamar a atenção da criança, ela percebe que esse menino não acompanha a laranja, leva ele nos médicos, na cidade, em outra cidade grande e tal. E descobrem que essa criança tem um comprometimento muito importante, motor, e um comprometimento, né, cerebral muito importante. Ele é cego, ele não fala, ele não se mexe, ele não consegue sustentar a cabeça, ele é todo molinho, a cabeça dele, o pescoço é todo molinho. E a perspectiva dos médicos é que ele viva no máximo 3 anos. Então, a gente começa a acompanhar, a partir já da primeira parte do livro, a relação de cada um desses irmãos com essa criança. O irmão mais velho, ele era aquele menino todo espertão, forte, aquele que influenciava os outros garotos, o irmão em que a menina, né, se espelhava. E ao descobrir que essa criança, né, esse irmãozinho, ele tem essas dificuldades, esse irmão mais velho, muito protetor, ele se aproxima e passa a ser um cuidador desse irmão novo. Então, há uma coisa que eu esqueci de falar, gente, que é muito, muito interessante, é que esses relatos, né, essa narrativa, ela é feita pela perspectiva das pedras, é isso mesmo.
eu imaginei assim, que são as pedras do muro, de um muro que fica como se fosse num pátio assim, aberto, central da casa, sabe? Numa área aberta assim, que fica no meio. Eu já em minhas viagens, tá? Isso não foi falado no livro não, mas eu sei que são as pedras que ficam numa área mais aberta, porque essas pedras têm acesso. As pedras sabem de tudo, tá, gente? E as pedras são milenares, né? Digamos assim, as pedras entendem das coisas da história. Essas pedras são da natureza, sabem de tudo, né? Então isso é muito legal também. E aí, essa é a primeira parte, são as pedras contando pela perspectiva do irmão mais velho. Esse menino, ele não fala, ele não enxerga, mas ele escuta muito bem. Então, o filho mais velho, ele tenta olhar o mundo pela perspectiva desse seu irmãozinho, que escuta. Ele dá muita atenção, ele adora, né, o cheiro desse irmãozinho, a forma desse irmãozinho, né, viver, da relação que eles estabelecem entre si. É uma coisa muito, muito linda de ver essa conexão, essa intimidade, mas também é muito doloroso para esse mais velho, né? Porque ele acaba abdicando de muitas coisas, ele acaba sentindo um sofrimento muito grande do afastamento que porventura ocorre, do sofrimento que ele vê esse irmão vivenciar, né? Então, assim, ai, gente, é lindo, é tocante, é muito realista, né? Muito legal. E aí chega a irmã do meio. A irmã do meio, ela tem outra relação com esse irmãozinho. Ela detesta ele, porque o irmãozinho tomou o irmão mais velho dela. Então ela tem nojo dele, ela tem vergonha dele, ela não convida as colegas para irem à casa dela, porque tem aquela criança lá esquisita. Na verdade, o menino não tomou só o irmão mais velho. O menino, de certo modo, tomou também a mãe e o pai, porque ele recebe total atenção de todo mundo da casa e ela ficou em desamparo praticamente, né? Ela tenta chamar a atenção das pessoas, mas ela não recebe essa atenção. E a gente vê, então, nessa segunda parte, a entrada da avó. A avó, muito sensível, percebe isso, esse desamparo dessa menina, e acolhe ela e torna-se assim a referência para essa menina, né? E a gente vai vendo a relação dela com essa avó e a própria relação dela com este menino, né? Mais velho, esse irmão mais velho, esse caçula, as coisas que ela vai aprontando também, né? Esse rancor que ela tem de ter perdido esse irmão mais velho, enfim, é toda uma história de mágoa, né? E a forma como ela vai conseguindo também superar isso, porque esse livro, gente, ele vai até a fase adulta dos irmãos, tá? Fase adulta. Eu não vou contar o que vai acontecendo, gente, com esse menino, tá? Esse menino que tem essa deficiência. O último, eu pensava que dizia respeito a esse menino, mas eu não vou dizer diz respeito a quem. Não vou falar, vocês vão ter que ler sob qual perspectiva que a terceira parte do livro diz. Não é a respeito desse menino, como eu achei que fosse. É a coisa mais linda de ver, vocês têm que ver. E aí eu pensava que o se adaptar também tinha a ver com esse menino, que era a adaptação desse menino à vida, né? Mas não se trata disso, é a adaptação dos irmãos, é a adaptação dessa família, a chegada dele. E isso não acontece só porque ele tem necessidades que são diferentes da maioria ou necessidades especiais. Isso acontece em qualquer família. A chegada de alguém ou a existência de qualquer pessoa com suas características, com seu jeito, leva à adaptação das demais pessoas da família a ele, né? Então é disso que esse livro fala, da adaptação de uns aos outros, da criação, né, desse enredo, desse romance familiar, que cada membro da família cria o seu próprio. É um livro muito bonito, gente,
que merece muito ser lido. Olha, eu fiz um monte de marcações, eu fiquei apaixonada pelo livro, achei ele muito lindo, sensível, o livro do jeitinho que eu gosto, tá? Modelinho do meu jeito. Acho que vocês deveriam ler. Se não ouviram falar, agora estão ouvindo. Falei super sobre ele, tá? Leia, é um livro relativamente pequenininho e merece muito a sua atenção. Agora, eu vou trazer para vocês um segundo livro, que é um soco, um chute, uma porrada, uma violência, tudo que você pensar ao mesmo tempo, que é o Rinha de Galos. Esse livro aqui é da Maria Fernanda Ampuero. Essa é uma autora equatoriana. Eu já tinha ouvido uma indicação desse livro aqui pela Jéssica Matos, que é uma booktuber lá do Sul. E aí, na semana passada, eu tava no curso de formação de mediadores em clubes de leitura, da Escrevedeira, e uma colega lá, Cris, falou desse livro, que gostaria de indicar esse livro pra gente trabalhar ele. Aí eu falei, gente, esse livro eu tenho na minha estante, já vou pegar e vou ler. Que eu já namorava mesmo, eu já tinha comprado desde que a Jéssica indicou. Esse livro aqui, ele foi publicado originalmente em 2018 e aqui no Brasil pela editora Moinhos em 2020. E ele contém 13 contos, gente. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o nome dos 13 contos, tá? Tá aqui. E esses contos, gente, olha aqui. Vocês prestem atenção no que eu vou falar. Eles são de desgraçamento total e absoluto. É violência, é dor, é morte, assassinato, estupro, incesto, garganta cortada, desamparo, crime, homicídio, eu sei lá, acho que eu já tô até repetindo. Eu nem sei dizer quantos gatilhos, quantas formas de violência esse livro aqui traz. É muito tiro, porrada e bomba, muito. Esse livro aqui, ele deu mal-estar físico, ele deu taquicardia, ele deu ânsia em mim. Então, não é um livro que eu indicaria para qualquer pessoa. Se você for uma pessoa sensível, eu acho que talvez não seja uma boa leitura para você, tá? Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque eu queria que todo mundo lesse, mas levem isso em consideração, tá? Não é uma violência gratuita. A gente vê livros em que a violência é gratuidade. Aqui não, aqui a violência faz parte do... A violência é necessária para mostrar o que a autora quer mostrar. Para agredir, ela agride a gente porque essas pessoas são violentadas. Então, de certo modo, ela quer que a gente sinta também essa violência. Então ela põe assim, esfrega na cara da gente essa coisa visceral, para que a gente também se sinta relativamente, óbvio, né, agredido, para a gente sentir de alguma maneira, em alguma medida, isso aqui que a gente está lendo. Então não é gratuito. Nós temos num primeiro conto, por exemplo, chamado Leilão, que é um conto, para mim, talvez seja o melhor. É uma menina, uma criança, que é levada pelo pai às rinhas de galos. E nessas rinhas de galos, cheios de homens, bêbados, e essa menina lá no meio. Então, vocês podem imaginar as coisas que acontecem. Vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar. Num outro, né, uma relação entre irmãs gêmeas, uma delas é mais forte, um touro, e a outra é miudinha, uma minhoquinha, ela fala, é uma minhoquinha. E depois a gente vai entendendo que essa menina mais frágil, mais fraca, ela tinha entendimento, ou talvez não, né, ou talvez no inconsciente mesmo, do que se passava dentro da casa, e isso era refletido através
né, de sintomas que ela tinha, né? Num terceiro conto, a gente tem a Griselda, que é uma boleira ali na vizinhança, que fazia bolos incríveis, mas que guardava um enorme sofrimento, uma filha que era garota de programa, e ela própria também, né, com uma história de muita dor, e aí a gente tem um desfecho, gente, sempre desfechos muito dolorosos. Uma coisa que se repete, que eu notei aqui, são relações entre irmãos muito íntimas, às vezes incestuosas, muitos irmãos gêmeos em vários contos. Então, assim, a questão dos irmãos é uma questão recorrente aqui no livro, né? Até queria depois saber por quê, né? Eu acho que deve ter alguma coisa aí dessa própria autora, tá? Que traz na sua narrativa tanta questão com irmãos, enfim. 5 estrelas, esse daqui, deixa eu dar uma olhada se foi isso mesmo, isso, 5 estrelas, gostei demais e indico, mas com essas ressalvas aí pra vocês, tá bom? O terceiro sobre o qual eu falarei também foi um 5 estrelas, é o Purgatório de Chaboté. Gente, esse livro, ele é praticamente um lançamento, gente, não é? Não sei, na verdade. Porque, ó, vocês estão vendo? É uma escada aqui, ó, em caracol. Tinha uma escada dessa em caracol na minha casa de infância. E era uma escada assim mesmo, de ferro, em caracol. Ficava num jardim de inverno e levava assim para uma... eu já fazendo divagações infantis. Enfim, a gente tem aqui esse quadrinista, que é o Christophe Chaboté, um francês super, super, super premiado, gente, super reconhecido. Eu tenho várias HQs dele aqui. Esse livro, né, essa HQ foi lançada em 2009, originalmente, e aqui no Brasil em 2022. E eu comprei numa promoção, ele baixou o preço bastante, e eu comprei, acho que foi em janeiro, não me lembro mais, mas foi por agora. Aqui nós temos a história do Benjamin Tartouche. O Benjamin Tartouche, quer ver? Vou mostrar a carinha dele aqui pra vocês. É esse carinha aqui, ó. Benjamin Tartouche, tá vendo? É esse aqui. Um cara assim, tipo um trintão, né? Meia idade, cabelinho arrepiado, uma barbicha aqui. E esse cara... ele é um cara meio solitário, não tem família, né? Não tem paz. Ele começa aqui, esse quadrinho, conversando com um amigo que tá morando no Canadá. Então a gente vê que ele não tem muitas pessoas próximas. E ele recebe de herança um casarão antigo, herança da tia, uma tia com quem ele nem se relacionava, e ele recebe esse casarão. E aí, ele tá falando aqui nesse início que ele vai começar uma vida nova. Através do recebimento dessa herança, né, dessa casa, ele vai iniciar, então ele dá um impulso numa nova vida. Ele vivia de bico, fazia entrega de lanche, essas coisas, mas ele tomou um empréstimo para fazer o inventário da tia e acabou também conseguindo comprar um computador, e ele vai trabalhar com serviços de freela ali, e a vida dele vai começar. Então, esse quadrinho é dividido em 3 partes. 1, 2 e 3. Nessa primeira parte, ele tá contando que ele recebeu essa casa. E o que acontece, gente, é que essa casa pega fogo de madrugada. Só que, na véspera, parece, alguns dias antes, ele tinha feito um seguro dessa casa, que era a única coisa que ele tinha. E aí ele vai ficar, depois do incêndio da casa, que ele é salvo pelos bombeiros no meio da madrugada, ele vai ficar tentando receber o seguro. Só que o cara, que é o dono da seguradora, é um maior bandidão. E esse cara vai ficar enrolando ele, e ele começa a viver nas ruas. Ele vai ficando sem comida, vai ficando sem tomar banho, vai ficando largado, abandonado. Ele não tem mais nada, ele não tem documento. E é muito interessante ver essa parte, gente. Como que uma pessoa sem família, completamente desamparado, né? Não tem também
o amparo do Estado. Ele não tem nada. Para ele conseguir tirar novos documentos, ele precisaria ter um documento. Ele não consegue ter acesso aos edifícios. Isso é muito... Gente, vai dando uma irritação, vai dando um desespero na gente também, uma vontade da gente dar um grito, né? Porque o cara fica imobilizado e ele vira, então, um morador de rua. E a gente sabe que há histórias semelhantes, reais, incrivelmente... não é tão incrível assim, né? Óbvio. Mas a gente parece que essas coisas relembram a gente que existe, né? Enfim, e aí acontece uma coisa, esse cara morre e ele vai pro purgatório. E lá no purgatório mostram pra ele vários vídeos de besteiras, de erros, de coisas que ele fez erradas, e dão a ele a oportunidade de voltar à Terra e de trabalhar com a consciência de alguém e conseguir, de alguém, né, que existe vivo, e conseguir fazer com que essa pessoa se transforme em alguém melhor, que mude seus pontos de vista para alguém melhor. E o grande pegadinha do lance do negócio é que ele não sabe de quem que ele vai ser a consciência. Ele não sabe com quem que ele vai trabalhar, digamos assim. Ele vai ter que chegar aqui, descer essa escada do purgatório, chegar aqui na Terra e ficar procurando uma pessoa com quem ele vai dar um match e fazer essa, né, e conseguir fazer a cabeça dessa pessoa. Então, assim, essa parte é muito legal, gente, a gente ir, porque ele vai tentando com um, tentando com o outro e vai fazendo a maneira dele, e é muito bacana essas reflexões, é muito legal ver o desfecho da história, é muito legal o traço do artista também, é muito rapidinho de ler, né, vale super, super a pena, gostei muito, dei 5 estrelas para Purgatório. E para finalizar esse vídeo, galera, vou falar de um outro livro que pra mim foi 5 estrelas e favorito. Eu terminei de ler ontem, eu amei esse livro. A gente vai falar bastante sobre ele, porque é o livro que nós vamos gravar no final de semana do projeto Nós Três em Resenha. Foi indicação do Gerlan, então vou falar bem rapidinho, porque depois vai ter um vídeo exclusivo sobre ele. É da Denise Santana, tá? Editora Todavia. Ele foi lançado em 2022, ano passado também. E a Denise Santana, mostrar a fotinho dela aqui. Ela é uma historiadora, gente, tá? Então a Denise Santana, ela tem uma outra formação. Uma formação como historiadora. Então aqui a gente tem 12 capítulos. Deixa eu mostrar pra vocês. E cada capítulo é uma parte do corpo, ó. Cabeça, dentes, olhos, ossos, mãos, cabelos, pele, sexo, corações, órgãos, pés e umbigo. E aí, cada parte do corpo aqui é uma mistura de ficção, do relato pessoal da Denise, com as memórias dela. Ele é narrado em primeira pessoa por uma mulher já madura, chamada Paula. Ela tem 2 filhos e um marido, mas eles pouco aparecem aqui no livro. Essa história, ela fala mesmo das relações dessa Paula com os seus pais e das suas lembranças infantis e do que seriam essas lembranças desses pais, da história das pessoas que circularam na vida dela na infância, né, na vida deles na infância. Então são vizinhos, é uma amiguinha dela, né, da infância, é um amigo do pai, foi uma professora de música. Cada um desses capítulos, ela vai trazendo histórias de 1, 2, 3 dessas pessoas que fizeram parte da história, do contexto, da vida dessa família, né, do pai dela, da mãe dela e dela. E como é que se deflagra esse livro, né? O pai, que cuidava da mãe, que estava com Alzheimer, ele, num dado dia, a Paula chega na casa deles e ele está caído no chão, passando mal. A mãe já tá, né? A mãe já não tá bem.
E ela leva correndo o pai pro hospital, o pai fica na UTI, ele teve um AVC hemorrágico super grave. E nesse socorro ela percebe que o pai tá segurando, apertado na mão, um parafusinho. E esse parafusinho ela fica ao longo do livro tentando entender de onde que esse parafusinho é. Por que ele estava segurando esse parafuso com tanto, né, com tanta força, com tanto apreço, né? O que significava isso? Então, ela vai tentando desvendar esse mistério, ela vai imaginando de onde seria esse parafuso, fantasiando hipóteses, né? Uma coisa que me chamou atenção aqui é que ela fala a cabeça do pai, não é a cabeça do meu pai, né? Inclusive o livro começa com o pai já tendo perdido a cabeça, porque ele sofre esse AVC e ele não tá mais, né, com a consciência completa, com a lembrança completa, assim como a mãe que com Alzheimer também não tá. Então, vai tratando isso e o fato dela falar o pai e a mãe coloca esses pais num lugar assim de um distanciamento, como se não fossem os pais dela, né? Como se fossem outros pais de qualquer um, como se fossem potencialmente os seus ou os meus pais. Não sei, dá uma coisa estranha, né? E esses pais, eles têm 60 anos de casados e num dado momento do livro, eles passam a viver em quartos separados, mas no mesmo asilo, sob os cuidados, né, de cuidadoras lá do asilo. E a gente percebe, então, a estranheza, né, que pessoas que viveram tantos anos juntos passam a ter entre si. E às vezes, né, ela vai relatando, porque ela é muito próxima, ela visita muito e ela vai lidando com isso, né? Com essa perda desses pais. Gente, é lindo, lindo o livro. É o meu tipo de livro, né? Livros de sofrimento, de desgraçamento, livro de família. É o tipo de livro que eu gosto mesmo. Ao final de cada capítulozinho, cada parte do corpo aqui, ele puxa para uma outra parte. Então é um livro também muito visceral, é um livro muito corporal, né? Óbvio, muito físico, muito afetivo. Sei mais, eu nem sei mais o que dizer. Só espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Aqui ficam 4 super indicações para vocês, pra gente começar o ano com força total, com ótimas leituras. Se vocês curtiram, dê um joinha aí no vídeo, comentem o que vocês já leram, que vale a pena, porque eu tô afim de leitura 5 estrelas em 2023, gente. Tá? Fala comigo, um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!